Antes de Deus, na verdade, Deus, quando Ele quer derrubar impérios, quando Ele quer fazer a sua obra, Ele levanta pessoas comuns, que têm coragem de fazer o que é certo. Eu sempre digo isso, né? As coisas lindas de Deus têm a ver com isso. Deus nunca escolhe a pessoa mais importante. Algumas pessoas sabem aqui que eu gostava um pouquinho do Silvio Santos, né? E aí tinha gente que falava para mim assim, rapaz, você já imaginou o Silvio Santos evangélico, convertido, a potência desse homem pregando o evangelho? E a gente tem essa tendência de achar, né? Deus precisa converter aquele grandão, Deus precisa converter aquele poderoso, Deus precisa converter o ricaço, para ele poder investir no reino, para ele poder usar... E, na verdade, seria ótimo se essas pessoas se convertessem. Eu espero que o Silvio Santos tenha tido o encontro com Jesus. Mas o fato não é que o reino de Deus nunca precisou dos poderosos. Deus sempre usou gente comum. E nesse caso da história da redenção, nesse momento tão decisivo da história da redenção, nesse momento tão... até arquétipo da história da redenção, porque tudo que acontece no êxodo do Egito é muito emblemático, porque repete na história de Jesus. Deus usou mulheres para salvar o povo de Deus. Deus usou mulheres para que a história da redenção continuasse. É interessante porque a gente tem falado aqui, né, que o povo chega no Egito numa situação, quando José é governador do Egito, e passam-se 400 anos e aqueles faraós se esquecem de quem era José. O povo hebreu se multiplica e o faraó agora enxerga no povo hebreu uma ameaça e domina sobre eles. E ele cria um sistema de opressão. O primeiro sistema que o rei faraó coloca é um trabalho forçado, para oprimir a alma, para oprimir a força, para tirar a força daquele povo. Essa semana o Nicolas estava assistindo aquele desenho Vida de Inseto, que é muito legal, muito interessante, e tem uma hora, né, que eu não sei se todo mundo sabe a história do Vida de Inseto, é um desenho muito legal, e fala assim, né, que as formigas, os gafanhotos vêm para colher um imposto das formigas em grãos, e as formigas morrem de medo dos gafanhotos, e elas são oprimidas pelos gafanhotos. E aí tem uma hora que o gafanhoto mauzão lá, o faraó deles, fala assim para os asseclas dele, fala assim, que eles falam, a gente pode deixar para lá e voltar depois, aqueles grãozinhos não fazem diferença, a gente tem muito. Ele falou, a gente não vai pegar comida para a gente comer, a gente vai lá para não dar tempo deles perceberem que eles são muito mais numerosos do que a gente, que se as formigas se juntarem, elas nos derrubam. Então, o que eles fazem? Ele cria um sistema que o mundo é mundo, desde que o pecado é pecado, que é a ideia de, eu vou oprimir, vou tirar a força, eu vou abalar a confiança, para eles não entenderem, como era o caso do povo de Israel, o faraó já sabia disso, se eles perceberem a força que eles têm, eles nos dominam. A segunda coisa, ele coloca uma violência institucional, ou seja, ele cria institucionalmente, como a gente falou aqui, né, esse maldito preconceito, esse maldito pecado que faz a gente, por exemplo, classificar as pessoas por cor, classificar as pessoas por gênero, classificar as pessoas por classe social, e isso às vezes está tão entranhado na gente, da gente achar quem é melhor, quem é pior, né, por continente, os europeus são superiores aos africanos, e uma loucura tão doída, que corrompe a nossa consciência, e é tempo da igreja se levantar, e é muito doido, porque assim, o Tim Keller, que eu acho que foi a mente mais brilhante, um homem tão... Um dia começou a falar contra a injustiça, e começou a pregar, e o pessoal falou, ele é comunista. Desde quando agora se levantar contra o oprimido, é abraçar o comunismo, é uma loucura isso. A gente está tão doente às vezes, que defender o evangelho hoje é você abraçar isso, abraçar aquilo. Não, meu irmão, é o evangelho. São vidas, é a dignidade humana. Eu não gosto de falar da pessoa humana, que para mim só existe pessoa humana, né? Não existe pessoa de outro jeito. Para mim é uma redundância esse negócio de pessoa humana, né? Mas é a dignidade, e hoje a gente às vezes fica com medo de falar, porque vão achar que eu sou ali, que eu estou ali. Não, é o evangelho. O evangelho que toca em pautas de esquerda, é o evangelho que toca em pautas de direita, é o evangelho que toca em pautas do centro, é o evangelho que está acima de toda ideologia. E a gente fica preso nessa violência institucional, nessas amarras, de, eu não posso falar isso, eu não posso pensar aquilo. Não, é o evangelho que nos liberta,
É a verdade de Cristo que nos salva e que nos faz ser o que ele nos fez para ser. E por último, nesse processo que o faraó institui, ele vai às últimas consequências e ele institui um genocídio. Ele diz para as parteiras do Egito, ele diz, agora todo menino hebreu que nascer, vocês matem. Vocês matem. O genocídio, a morte já é uma crueldade sem limites. A morte de crianças inocentes é uma coisa que deveria doer no mais profundo do nosso coração. Por isso as atrocidades, por exemplo, de quando a sociedade se levanta para defender o aborto. Por isso a igreja precisa se posicionar, por isso a igreja precisa se levantar. E aí o decreto do faraó ele é muito terrível, muito simples. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 16. Todo menino hebreu que nascer deverá ser morto. É um sistema de morte. É um sistema de condenação. E aqui, nesse contexto, desse panorama do diabo, do inferno, que foi instituído no Egito, que tinha um propósito. Qual era o propósito? É o que aconteceu lá no Éden. Deus falou para a serpente, o filho da mulher vai te pisar a cabeça, e vai te derrotar, e vai te matar. E desde então a serpente, Satanás, fica tentando acabar com o povo de Deus. Destruir o povo de Deus, destruir o que a gente chama na teologia de semente messiânica. Interromper o fluxo. Então vamos matar. É o que acontece no próprio nascimento de Jesus. Herodes adota o mesmo procedimento. Eu não sei quem que é, então mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Todos os meninos de 2 anos para baixo, matem todos. É Satanás tentando silenciar o povo de Deus, acabar com a promessa, acabar com a linhagem do Messias. E aqui Deus começa a libertação através da desobediência santa. Êxodo 1, 17 diz assim, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. A Bíblia é interessante, né? Que a gente não sabe o nome desse faraó. A Bíblia não diz que era o faraó. Qual? A arqueologia, a história, os casos, eles ficam tentando descobrir qual que era. A gente não sabe o nome do faraó, mas a gente sabe o nome dessas 2 parteiras egípcias. Sifrá e Puá. Olha que interessante como a Bíblia dá destaque nas entrelinhas para coisas que às vezes a gente não presta atenção. O homem mais poderoso do mundo, né, o que na época, hoje, é a nossa cadeira do presidente dos Estados Unidos, era o faraó. A gente não sabe quem que é, mas as parteiras que não eram ninguém na sociedade são lembradas na história. E nós estamos aqui contando a história delas. E é interessante porque elas recebem uma ordem do rei. E a gente é ensinado, né, desde pequeno, que as autoridades são constituídas por Deus e que a gente deve obedecer às autoridades. Só que aqui a gente tem um dilema moral, que na Bíblia vai se repetir em vários momentos. O que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens quando esses homens se colocam contra Deus? Existe um princípio no Evangelho e na história da redenção que é o povo de Deus deve sempre se colocar a favor da vida, a favor da preservação da vida. Enquanto isso é possível conciliar com a autoridade civil, ótimo. Quando a autoridade civil se coloca contra a própria palavra de Deus, aí o cristão, num dilema ético, ele tem, vamos dizer, uma blindagem, uma autorização para escolher o quê? A preservação da vida. Vou dar o exemplo mais próximo da gente. Quando o Terceiro Reich de Hitler ordena que todos os judeus deveriam ser entregues para as autoridades, e vários cristãos se levantaram para esconder judeus dentro de casa, para botar... A gente tem a história belíssima e lindíssima, eu falo dela sempre aqui, do refúgio secreto, que é uma história. Tem várias. Essa é a mais famosa do mundo, que é a história da família Ten Boom. Um homem que era o relojoeiro, uma família normal, mas crente no Senhor, que decidiu, não, a gente não vai entregar os nossos vizinhos judeus. O que eles fizeram? Fizeram um quarto falso, fizeram uma parede falsa e esconderam judeus dentro de casa. E aí chega a autoridade e fala, né? Tem gente aí? Não, não tem. Nossa, está mentindo. Então, está mentindo para quê? Para preservar uma vida. A gente é contra a mentira? A gente é contra a mentira.
até que isso custe uma vida, até que isso vá contra a palavra de Deus e o propósito de Deus. Essas mulheres ouviram uma palavra do rei, mas elas tiveram discernimento. Elas não eram hebreias, hein? Elas eram egípcias, mas elas tiveram discernimento de Deus. Nós vamos desobedecer o faraó, pela preservação da vida. E o texto diz assim: as parteiras temeram a Deus. Que coisa linda. Deus dá essa acessibilidade para essas mulheres. Então, elas não, olha só, elas não desobedeceram ao faraó porque elas eram rebeldes. Elas desobedeceram ao faraó porque elas, primeiro, temiam mais a Deus do que o faraó. Aí a gente pode discutir, né, o quanto elas conviveram com os hebreus para conhecer o Deus dos hebreus. O fato é que elas tiveram algum tipo de contato e elas perceberam, e elas tiveram mais temor ao Deus de Israel do que ao Deus que era delas, que é o próprio faraó. Que o faraó ali na cultura egípcia, ele é a própria representação de Ra. Ele é a própria personificação do Deus Sol. Então, veja, a fé bíblica, no que a Jacira colocou aqui, a gente fala, eu vou orar em casa. Orar é importante. Orar, interceder pelas mulheres, interceder por quem está sofrendo é importantíssimo. Mas nós temos uma coragem, um dever de uma coragem pública. Aliás, hoje isso é lei no nosso país, inclusive. E essa lei está de acordo com a lei de Deus. Se você escuta no seu condomínio um grito, se você percebe uma situação, você, por lei, eu e você devemos denunciar. Eu e você devemos, pelo menos, chamar uma autoridade. Falar, olha, estou achando que está rolando um problema aqui. Que antigamente a gente foi ensinado com o quê? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não vou me meter porque eu não sei. Não, hoje, o Estado nos incentiva a meter a colher. Em casos que você acha que tem uma vida sendo morta, tirada, prejudicada, algum caso de violência. Então, a fé bíblica, ela não só incentiva a devoção privada. A devoção privada é muito importante. A gente orar, a gente clamar, mas a gente ter coragem pública. E está cada vez mais difícil a gente ter coragem pública. Está cada vez mais da gente se levantar e dizer, eu não posso fazer isso. A minha fé não me permite fazer isso. Então, mesmo que o sistema diga que a gente deve, mesmo que a cultura normalize as coisas, mesmo que haja uma pressão pública, a gente vive nessa era do cancelamento público, a Bíblia chama isso de temor a Deus. Quem tem temor a Deus, por alguma força divina, por alguma intervenção na hora certa, tem coragem para se posicionar e para se levantar. E foi assim que essa libertação começou. Essa história não continuaria, Moisés não existiria. São aqueles vários e se da Bíblia que a gente nunca vai ter resposta, né? Aí se elas não tivessem feito isso, não sei, Deus faria de outro jeito. Mas o fato é que 2 mulheres falaram não para o faraó. A segunda coisa é que Deus usou uma mãe, a terceira mulher. Deus usa uma mulher com nome horroroso, mas com um coração maravilhoso, que é Joquebede, mãe de Moisés. E o texto diz que essa mulher teve uma coragem muito grande, porque ela escondeu um neném durante 3 meses. E cá entre nós, né? Esconder um neném, quem tem neném sabe, não é uma boa ideia. Tem um filme, eu não sei quem já assistiu, eu detesto filme de terror, detesto filme de ET. O único filme de ET que eu gosto é o ET lá do Steven Spielberg, aquele clássico lá do E.T. Phone Home. Todos os outros filmes de ET são horríveis, na minha opinião. Mas tem um filme interessante que é de terror e é de ET, mas que é muito interessante, que chama Um Lugar Silencioso. Eu não sei quem já assistiu esse filme. É absurdo. Eles estão num futuro fictício, que os ETs invadiram a Terra e eles têm super ouvidos. Então você não pode fazer barulho, que os ETs acham onde você está. Então eles vivem em silêncio. Eles não se comunicam. É uma família que mora numa fazenda e eles não se comunicam mais com a voz. Eles só fazem sinais, porque eles protegem dos ETs. Só que essa mulher fica grávida e nasce um neném. E aí você fica, quando o neném nasce, você já fica desesperado, porque você fala, como é que esse neném vai nascer? E os ETs não vão ouvir esse neném chorando. E é claro que vai dar uma porcaria na história. O neném vai chorar. Se a pessoa, essa mãe, desobedecendo a Deus, ou na época no nazismo, quantos nenéns escondidos? A coragem que uma mãe precisa ter para preservar uma criança.
para se colocar no lugar. O neném chora, nem faz barulho, nem quer chamar atenção, nem faz gracinha na hora que não precisa. Ali o faraó deu uma ordem, tem guardas, soldados que estão procurando crianças. E ela passou 3 meses da sua vida fingindo uma normalidade, escondendo uma criança. E mais do que isso, né? Aí entra agora a parte da sabedoria e da estratégia. Quando ela percebe que ela não pode mais esconder a criança, ela cria um plano. E ela faz o quê? Ela constrói um cesto. A Bíblia diz até que é de uma planta chamada junco. Ela faz esse cesto. Olha a habilidade da mãe. Que é a mesma planta, por curiosidade, mesmo material que foi feita a Arca de Noé. Também foi feita de junco. A Arca de Noé também preserva a humanidade. Olha como há alguns paralelos teológicos na forma como o texto é escrito. É como se Deus está dizendo, olha, Deus estivesse dizendo, esse cesto que essa mãe está construindo tem a mesma importância daquela arca, de preservação, de salvação. E dentro daquele cesto é colocado um nenenzinho. Só que aquele neném é o libertador do povo de Israel. É através dele que Deus vai dar continuidade à sua história. E aí vem um outro papel, né? Quantas vezes Deus usa mulheres, Deus usa todos nós, mas hoje nós estamos focando nas mulheres, com coragem, com sabedoria, para fazer pequenos atos de salvação diários, sem palco, sem aplauso, sem holofote, que ninguém vê, que ninguém fica sabendo, sem reconhecimento público. A Bíblia está cheia dessas histórias. A história da igreja está cheia dessas histórias. De homens de Deus que foram usados por Deus, porque lá atrás tiveram uma mãe que pagou um preço. Talvez uma das mais famosas seja Susana Wesley, mãe de John Wesley, que literalmente salvou o filho do incêndio, que depois pagou um preço na educação desse menino, na educação religiosa desse menino, na formação do caráter desse menino. E John Wesley, a vida inteira, onde ele pregou, e olha que pregou milhares de sermões, ele dizia que ele era o que ele era, muito devido à força da sua mãe e à educação da sua mãe. Que nunca, que eu saiba, foi para um palco, para um púlpito pregar, mas apoiou o surgimento de um dos maiores evangelistas e avivalistas da história da igreja. Na história da Bíblia, a gente vê, por exemplo, quanto Maria foi importante na formação do próprio Filho de Deus. O quanto Maria foi importante na formação do caráter de Jesus. Olha que loucura dizer isso, pensar nisso. Uma mulher firme, uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia, que também nunca precisou de um palco, nunca precisou de não tinha microfone, mas de uma voz pública, nunca precisou se colocar. Deus usou Joquebede na estratégia, no lar, em casa, numa pequena ideia. Quantas e quantas histórias a gente encontra de mulheres. Eu estou escrevendo, né, um livro sobre a história da música cristã, e aí você vai ver na história de homens e mulheres, de onde vieram e tudo. E a maioria das histórias, no nosso país principalmente, a maioria das histórias, tem um grande líder religioso no nosso país, um grande pastor no nosso país, que eu estava lendo a biografia dele essa semana. O pai saiu de casa, o pai bebia, o pai não sei o que lá, quem segurava a onda em casa era a mãe. Quem pregava o evangelho em casa era a mãe. Quem orava com os filhos era a mãe. Eu estava escrevendo, a gente até falou, né, cantou, fez um culto ali com o repertório, o Ronquenoli, que faleceu recentemente, o pai dele também ausente de casa, quem sustentava a casa, depois o pai morreu. Quem levava na igreja, quem levava na escola, quem pregava o evangelho, quem orava, era a mãe. Preta, pobre, de periferia, criando 3 filhos, e leva no coral, e bota no ensaio, e vai junto. Eu falei dessa loucura que esse pastor falou, né, que é ter mais de mulher na igreja do que... Porque assim, gente, na realidade do Brasil hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, a maior parte dos membros da igreja são mulheres. É estatístico. Mas eu não sei que loucura é essa, que ele falar que isso é fruto do pecado. Na igreja que eu cresci, a igreja não
aconteceria se não fossem as mulheres. Na infância, na igreja onde eu cresci, se não fossem as mulheres, a igreja não andava. Quem fazia as coisas acontecerem, claro, não estou dizendo que os homens, mas assim, as mulheres eram a força por trás, e vamos fazer almoço, vamos fazer cantina, e vamos levantar recursos, e vamos fazer a EBF, traz as crianças, e vai não sei o quê. Era a mulherada, com estratégia, com sabedoria. Há um movimento no nosso país, fundado pelo pastor Jeremias Pereira e pelo Marcelo Gualberto, lá de Belo Horizonte, chamado Desperta Débora. São milhares e milhares de mães que se reúnem todos os meses para orar pelos seus filhos. Acho que já tem 30, 40 anos esse ministério. São mães que protegem, são mães que intercedem, são mães que perseveram, são mães que formam um caráter. No nosso país, eu sou pai. Aliás, eu falo até isso, né? Os pais às vezes são muito deixados de lado, eu brigo por isso às vezes. Eu vou num restaurante que o trocador não tem no banheiro masculino, eu vou lá reclamar. Eu falo, mas é só a mãe que troca a fralda da criança? Ai, senhor, mas o senhor pode usar o banheiro feminino. Eu falo, mas você pensou constrangimento eu ter que trocar meu filho dentro do banheiro feminino? Então isso é uma outra coisa. Mas o grande fato é que, infelizmente, no nosso país, se tem um pai ou uma mãe solo, a probabilidade maior é de uma mãe solo. É de uma mãe que leva a família. Porque muitos homens não têm caráter, não têm força, não têm coragem de pagar o preço. Então, sem Joquebede, não existiria Moisés. Aí você fala, mas Deus... Não, tudo bem, eu não estou falando da nossa perspectiva. Sem Joquebede não teria Moisés. Sem Moisés não teria libertação. Terceira coisa, Deus usa uma outra mulher, mas uma menina, uma irmã, Miriam, a irmã mais velha. Joquebede envolve ela no plano. E aquela menina ainda criança, provavelmente ali uma criança entre os seus 10 anos, provavelmente. Miriam, jovenzinha, não tem poder, não tem autoridade, é escrava, é criança, ela se coloca à disposição da mãe e ela entra no plano. E ela ainda tem astúcia, porque vocês lembram o que acontece? O cesto está lá e ela vê que o cesto é encontrado pela filha de Faraó. E ela, na hora, ela tem uma ideia e ela fala, se a senhora quiser, eu conheço uma mulher hebreia que pode dar mamar para essa criança. Ela cria um estratagema. A mãe não falou isso para ela. A mãe falou, vai vendo aonde teu irmão vai bater lá, o cesto vai bater. Fica olhando de longe. Mas ela também tem uma ação. E aí acontece algo extraordinário. A filha de Faraó fala, eu quero. E aí a Miriam, que a menina, a filha de Faraó não sabe que é filha de Joquebede, que é a irmã do menino, fala, eu tenho a mulher. E vai lá e procura Joquebede. Joquebede amamenta. Moisés, agora, com a proteção da filha de Faraó, por mais um tempo. De novo, a gente acha que Deus está nos grandes atos. E a maioria das vezes, Deus está nos atos pequenos. Nas pequenas ideias. Nas pequenas questões. É onde Deus usa um olhar atento. E cá entre nós, homens, né? As mulheres têm muito mais isso do que nós, essa sagacidade, essa atenção, esse cuidado. Deus deu essa característica para as mulheres, de perceber o que a gente não percebe. Miriam, uma menina ainda, ficou apenas observando, e na hora certa, ela foi fiel no que Deus colocou, e ela foi usada por Deus. E a última mulher aqui é a própria filha do faraó. Uma representante do império opressor. Ela desce ao rio, ela encontra o cesto, ela abre e vê aquele bebê. A Bíblia diz que era um bebê bonito. E ela teve, a Bíblia diz que ela teve compaixão daquele menino. Deus tocou no coração daquela mulher. Aquele bebê, de acordo com o próprio pai dela, deveria estar morto. Ela poderia muito bem ver aquele menino e falar... Eu não sei quantos já viram essa história, né? É um livro famosíssimo e já fizeram filme e tudo. Chama 1984, né? Escrito pelo George Orwell. Foi escrito muitos anos antes, no começo do século XX. E o cara, é uma coisa impressionante, como ele intuiu, como ele entendeu como a nossa sociedade, e na verdade em 84 ainda era bem fraquinho. Hoje a gente está vivendo o que ele falou lá quase um século atrás, ou talvez um século atrás.
Essa sociedade vigiada, essa sociedade onde tudo tem nota, tudo tem avaliação, onde a gente vive pela opinião dos outros. É de onde, inclusive, sai a expressão Big Brother, né? Que é o grande irmão, que é o quê? É uma vigia dentro de cada casa. E o que assusta na história do 1984, dessa sociedade que ele cria, é que chega um momento que as crianças elas são tão doutrinadas que quem denuncia os pais são as próprias crianças. Os próprios filhos chegam em algum momento e denunciam para o governo, meu pai e minha mãe estão desobedecendo vocês. Porque eles estão sendo já doutrinados desde pequenos. Aqui a gente vê uma coisa ao contrário. Talvez essa menina pudesse falar, meu pai está certo, meu pai está protegendo a nossa família, meu pai está protegendo o nosso povo. E quando ela viu aquela criança, ela não enxergou um inimigo. Ela enxergou um neném que precisava de cuidado. Olha como Deus é interessante. Como o propósito de Deus, o sonho de Deus é interessante. E ela olha para aquele neném, e a compaixão no coração dela fala mais alto que a ordem do pai, que é o rei dela, que é o imperador dela. E assim ela decide salvar aquela criança. E aqui, num plot twist gigantesco, né, numa virada do enredo gigantesca, irônica, aquele menino que era para estar morto, que foi criado na margem da sociedade, escondido, agora se torna neto de Faraó. É criado dentro do palácio de Faraó. Ele é inserido dentro, é como se fosse assim, né? O inimigo mora, nem mora ao lado, né? O inimigo mora dentro de casa. O império que tentava destruir o povo de Deus acaba agora até financiando a formação acadêmica do inimigo. Deus coloca o próprio império para trabalhar a favor dele, do plano dele. Vai ter a melhor educação, vai ter os melhores professores, vai ter a melhor saúde, o cuidado de saúde disponível. Naquela época, né, não preciso nem falar quanto era grande a mortalidade infantil. Moisés agora tem os melhores cuidados, os melhores alimentos, a melhor educação. Depois Deus trata de cuidar dele, botar ele 40 anos no deserto para ele aprender que ele precisava de Deus. Mas nesse primeiro momento, Deus dá o do bom e do melhor para ele. Então Deus é soberano em todos os reinos do mundo, em todos os tronos. A conclusão que a gente chega, hoje a mensagem é um pouco menor, a gente teve, né, um culto um pouco diferente. Mas eu acho que essa mensagem é muito forte para nós. Antes de Deus mandar as pragas, antes de Deus abrir o Mar Vermelho, antes de toda essa libertação de um povo, de milhões de pessoas, Deus já estava trabalhando na margem dos palácios, na margem do poder. Deus estava trabalhando fora dos grandes palcos e dos grandes holofotes. Deus levantou 2 parteiras egípcias. Deus levantou uma simples mãe que nunca imaginou que faria parte dessa história. Deus levantou uma pré-adolescente, uma criança, que simplesmente quis cuidar do irmão. Deus levantou uma princesa inimiga para continuar escrevendo a sua história. Nesses 2 capítulos de Êxodo, a gente tem essas 4 mulheres. Na verdade, 5 mulheres, né? Porque são 2 parteiras. 4 categorias de mulheres. Dessas 5, 3 são egípcias. Não tem nada a ver com o povo de Deus, mas Deus levantou com coragem. E através dessas 5 mulheres, Deus começou de novo, Deus continuou escrevendo a história da redenção. Então eu confesso para vocês que eu não consigo. E isso tem ao longo de toda a Bíblia. Como Deus usa homens, Deus usa mulheres. Deus capacita homens, Deus capacita mulheres. E na história da redenção, em vários momentos, entre homens e mulheres, na hora de pagar o preço, quem paga são as mulheres. Eu sempre digo isso, na hora do vamos ver no ministério de Jesus, quem permaneceu do lado foram as mulheres. Quem foi primeiro no túmulo foram as mulheres. Quem ficou por último foram as mulheres. Na queda de Jericó foi Raabe que estava lá. A gente tem vários exemplos. Na hora que não tinha líder, foi Débora que se levantou.
A gente precisa de homens de Deus que lutem pelas mulheres, e nós precisamos de mulheres de Deus que se levantem na força e na coragem do Senhor. Amém? A gente precisa de mulheres que se posicionem. E essa é a nossa oração. Para ser exemplos para outras mulheres. Não de bandeiras feministas tolas, mas com sabedoria, com temor ao Senhor, com desejo de honrar ao Senhor para fazerem a diferença na nossa sociedade, aonde Deus colocar cada uma de vocês. A nós homens, lá em casa eu tenho uma menina e um menino, né? E esses dias eu estava conversando com um amigo que também é pai de um menino, e ele falou assim: rapaz, nosso desafio é muito grande. Criar um menino que saiba honrar uma mulher, que saiba se colocar, que saiba, né, com tantas notícias tristes, essa semana aí, notícia de estupro de várias meninas menores de idade, com adolescentes. Não sei se vocês viram essas histórias todas. E o pai de um dos meninos é uma autoridade no Rio de Janeiro. Aí o cara, ao invés de pegar o filho, esconde o filho. E aí é coberto o filho. E sai xingando pessoas na internet. Aí você fala, você já viu de onde a educação do filho veio. O caráter do filho, ou a falta de educação do filho, de onde veio. Começa em nós. A gente nunca sabe a extensão daquilo que a gente faz pequeno, que a gente faz dentro de casa, que a gente faz na nossa família, que a gente faz na escola dos nossos filhos, que a gente faz no nosso prédio, no nosso condomínio, no nosso emprego. O fato é, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar, homens e mulheres, para sermos referência nessa sociedade que está tão carente de referenciais. Não precisamos ter milhares de seguidores. Se tiver, amém. Mas é um a um. É na convivência, é na nossa casa, é no nosso emprego, é nos nossos círculos de amizade que Deus nos use e Deus nos fortaleça.